Olá, galerinha do Pinceladas do Saber. Estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje eu gostaria de comentar com vocês um pouco sobre um livro que chama O Prazer em Ler Freud, né? Esse livro ele foi escrito ou publicado pela editora Jorge Zahar em 1999, no Rio de Janeiro. Foi escrito por Juan David Nasio. Bem, então eu vou começar falando um pouco sobre a introdução do livro, né? Onde ele inicia o livro dizendo que esse livro será dividido em ao menos três partes. Então, basicamente seria as ideias fundamentais de Freud, os principais conceitos, né? Revisitar isso que é necessário para qualquer um que deseja ser um psicanalista, sempre estar revisitando os fundamentos da ciência da psicanálise. Alguns trechos escolhidos, né, a próprio Punho, que ele mesmo decidiu então colocar e comentar esses trechos específicos, e uma espécie de quadro biográfico cronologicamente organizado. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: voltar ao fundamento comporta muitas vezes a gestação inesperada do novo. Eu gosto muito desse argumento, porque muitas pessoas acabam se perdendo dos clássicos, dizendo que os clássicos são ultrapassados, né? E até gostariam que os clássicos fossem lançados em uma espécie de ostracismo. Mas os clássicos são basicamente os fundamentos do desenvolvimento de uma ciência. E a psicanálise não é diferente, né, com a psicanálise. Essa forma de conhecer, de experimentar o mundo, né, esse método, essa epistemologia, essa forma de conhecer o ser humano, ela também tem o seu fundamento, ela também tem a sua origem, e a sua origem muitas vezes pode resgatar coisas que traz até nós uma espécie de novidades. Então, esse é um argumento, né, que muitas pessoas podem considerar conservador. Acredito até ser um dos argumentos fortes do conservadorismo, né, que é esse elemento de voltar ao fundamento. O fundamento não é algo que deve ser completamente é, perdido, né? Então há um peso na tradição, há um sentido daquilo ter sido fundamento e às vezes voltar ao fundamento pode ser um resgate a uma novidade, né? E aí eu gosto muito de utilizar alguns exemplos históricos e um deles que eu acho, né, o quão novo é hoje, por exemplo, você ter um disco de vinil, né? Um aparelho que toca disco de vinil. E nós estamos falando de algo antigo? É antigo, mas eu acredito que o significado e o sentido que um disco de vinil tem hoje na nossa sociedade é diferente daquele anterior. Então, quando nós visitamos, isso é uma reflexão pessoal, tá? Eu estou fazendo um diálogo com o autor não está dizendo isso, eu estou tentando ir um pouco além daquilo que ele está dizendo. Então, por exemplo, quando nós revisitamos coisas ou elementos, fenômenos que são tidos como fundamentais, muitas vezes nós podemos trazer à tona coisas extremamente novas, né? Nós temos isso muito claro, né? Por quê? Nós que eu digo são as pessoas que fizeram uma graduação de história, por exemplo, né? Ou as ciências sociais como um todo. Por que isso é tão importante? Por que para nós isso é muito claro? Porque o momento da efervescência de um fenômeno, ele não esgota o fenômeno em si. E quando nós revisitamos esse fenômeno a partir de todo o desenvolvimento histórico e temporal, porque quando nós falamos tempo, nós necessariamente precisamos pensar não só tempo, mas precisamos pensar também a transformação, né? O Heráclito ele dizia isso, né? Olha, não tem como entrar num rio, no mesmo rio duas vezes. Nem o rio é o mesmo, nem você tampouco é o mesmo, né? Então, essa ideia de que o tempo é um elemento transformador. E aí, quando a partir desse lugar transformado nós retornamos ao fundamento, esse fundamento aparece, reaparece, ressignifica e
levanta uma série de questionamentos e postulados novos, tá? Então essa seria a primeira coisa que o autor diz. Ele diz: vamos procurar, o que ele estava pensando quando ele escreveu o texto era basicamente o seguinte: vamos procurar dizer o que já foi dito e talvez possamos dizer algo novo. Vamos procurar dizer bem o que já foi dito e talvez possamos dizer algo novo. Então eu gosto muito dessa ideia, ainda mais eu que que estou no início aí da graduação de psicanálise, né? E eu estou tentando retornar aos clássicos de uma maneira bem calma, tranquila, sem pressa, né? E vendo como que os fundamentos ainda têm muito a dizer. Aí eu cito ele na íntegra aqui, né? A aceitação de processos psíquicos inconscientes, o reconhecimento da doutrina da resistência e do recalcamento e a consideração da sexualidade e do complexo de Édipo são os conteúdos principais da psicanálise e os fundamentos de sua teoria. E quem não estiver em condições de subscrever todos eles não deve figurar entre os psicanalistas. Então essa é uma citação do Sigmund Freud, né? Então, outra coisa que ele disse para mim que eu acho muito interessante é o seguinte, que a psicanálise é aquela ciência que se ocupa de coisas simples e complexas. E aí eu acho interessante, né? Porque a psicanálise, de fato, é aquela considerada a ciência das pequenas coisas, né? E juntamente com a antropologia também, poderíamos dizer assim. Mas qual que é o grande lance para mim, né? O grande barato dessa citação que o autor fez, para mim, repercutiu da seguinte maneira. Quando a gente estuda a teoria da história, né? A história da teoria historiográfica, nós vemos que na terceira geração dos análises, que é uma das escolas historiográficas mais reconhecidas no mundo, né? E sobretudo no Brasil, que é a nossa escola, as nossas ciências humanas são muito influenciadas pelas teorias francesas. Quando nós estudamos teoria da história, nós vemos que a terceira geração dos análises ela teve uma influência muito grande da psicanálise, né? E aí, alguns teóricos da historiografia vai dizer a história deixou de ser uma escola dos análises fundamental, né, essencial, como ela era no seu início, em 1929, porque ela perde seu elemento de totalidade. Quer dizer, a história ela se torna fragmentada, isso é, a história se torna mais serial, a história se torna uma história mais pequena, de coisas pequenas e não exatamente de coisas totais, né? E aí nós estudamos, por exemplo, a morte, estudamos a história da morte, a história dos sonhos, enfim. Então, a história das pequenas coisas. A psicanálise ela tem esse diálogo com as pequenas coisas. E aí, o que os seus sonhos dizem, né? Por que você age como você age? Por que você faz o que você faz? Por que você pensa como você pensa? Né? Qual a relação que isso tem com a intimidade do seu ser? Né? Então, é muito interessante. Ele vai dizer, então, que a psicanálise ela ganha concretude na análise, né? É nessa relação entre o analista e o analisando que essa ocupação, essas coisas simples e complexas ao mesmo tempo, elas ganham corporeidade, né? Porque elas ganham linguagem, elas ganham fala, elas ganham, de alguma maneira, uma relação real, concreta, né? E, de certa forma, visível, né? Então, quer dizer, o inconsciente, ele sempre se apresenta nas pequenas coisas. Isso é, ele sempre se apresenta de uma maneira enigmática para o nosso consciente, para o nosso mundo racional e tudo mais. A pergunta para ser respondida pelo autor aqui é que qual é o fio condutor, então, que em meio a esse século, onde a psicanálise voltou para repensar-se tantas vezes, ainda permaneceu? Então ele está dizendo o seguinte para nós, olha aqui, a psicanálise teve que voltar aos seus fundamentos. Toda vez que ela volta para os seus fundamentos, ela levanta algo novo, ela questiona algo novo, ela postula algo novo. Tá, tudo bem. A psicanálise, então, retornou para a sua origem e levantou algo novo. Mas por que ela ainda continua sendo
psicanálise? Quer dizer, o que é que faz com que esse fio condutor ligue a psicanálise do fundamento com a psicanálise que nós fazemos hoje, né? Qual é o fio condutor? O que é que faz a psicanálise permanecer sendo psicanálise, né? Basicamente, essa pergunta não deve ser feita só para a psicanálise, essa pergunta pode ser feita para nós, né? O Daniel se transformou no decorrer do tempo? Com certeza, não tem dúvida disso. Mas, ao mesmo tempo que o Daniel se transforma no decorrer do tempo, o que é que faz com que o Daniel continue sendo Daniel? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer, né? No meu caso, é a questão da identidade. Então, há um eixo histórico de identidade que me liga e me faz reconhecer, que me faz me reconhecer que eu sou eu mesmo, né? Eu sou o mesmo Daniel de quando tinha 3 anos, eu sou o mesmo Daniel de quando ficou internado, de quando fez a faculdade de teologia, de quando entrou na escola, de quando apanhou do pai. Eu sou mesmo Daniel, né? Então, o que liga o nosso passado com o nosso presente é a identidade. A questão é, qual é a identidade, então, da psicanálise? O que é que faz com que ela se identifique como tal? Ele vai dizer, então, ele citou o Freud, né? Para o Freud existem algumas coisas que precisam ser mantidas, que seria então o reconhecimento do inconsciente, reconhecimento da resistência e recalque, considerar a sexualidade e o complexo de Édipo, né? Isso daí são coisas fundamentais para o Freud. Ok. O autor também vai dizer para nós o seguinte: o autor se questiona sobre o que de Freud vive nele e o que de Freud o coloca diante dele mesmo. Quer dizer, ele leu Freud, não o Freud para o Freud, mas ele leu Freud para ele. Vamos dizer que existe um Freudzinho para cada psicanalista. Existe um Freudzinho para cada analisando. Existe um Freud para cada pessoa, porque não tem como você se desvincular da sua subjetividade e na ação de entregar-se, né, você absorve coisas do outro, mas você absorve coisas do outro também a partir daquilo que você pensa, daquilo que você é, daquilo que você se identifica. Ele diz que o que encanta, então, e aí é a resposta dele, tá? Diferentemente da do Freud, né, vamos dizer assim, mas ele diz: o que faz com que a psicanálise ou que o Freud continue presente dentro da psicanálise e dos principais consultórios de psicanálise, o que faz com que ele permanece, para ele, é uma espécie de encanto que o Freud tinha, que era querer saber a fonte íntima que nos anima. Para quem não sabe, ânimo significa no grego vida, né? Então, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte: o que é a fonte da nossa vida, a fonte dos nossos comportamentos, a fonte dos nossos sentimentos, a fonte das nossas emoções, a fonte de tudo aquilo que nós fazemos e deixamos de fazer. Então, essa motivação do Freud olhar e falar o que é que faz com que eu seja o que eu sou, o que é que faz com que eu faça o que eu faço, o que é que faz com que a sociedade viva como ela vive, né, para além, porque o Freud ele vai para além da clínica, né? Mas é isso o que permanece, né? O Freud, e aí nós tentamos de alguma maneira continuar isso. O que é que anima a vida, né? O que é que dá ânimo à nossa intimidade. E aí ele cita: para apreender as causas secretas que movem um ser, que movem esse outro que sofre e a quem escutamos, é preciso, primeiro e acima de tudo, descobrir essas causas em si mesmo. É voltar-se a si. Quer dizer, ser um psicanalista não é apontar ao outro. Ser um psicanalista é, sobretudo, você voltar-se a si mesmo. É por isso que um dos pilares fundamentais da psicanálise é você lidar com o seu inconsciente. Então, para ser um psicanalista, dentro do tripé da psicanálise, você precisa de ter a teoria psicanalítica, você precisa ter uma supervisão psicanalítica, quer dizer, você precisa de analisar, de ser um analisado, mas, sobretudo e fundamentalmente, você precisa de ser um analisando, né? Ou melhor, não só um analisando, mas você precisa de ser um analisado. Quer dizer, você precisa também de fazer terapia, né? E aí eu complementaria aí o texto do nosso autor, Prazer em Ler Freud, que
o que basicamente para mim esse texto trouxe é que o que marca a história da humanidade, quando na teoria do Freud, na psicanálise, né, é que você entrega o seu eu para escutar verdadeiramente. Eu acho que esse é o principal eixo, coluna dorsal da psicanálise. Você, com a sua subjetividade, com a sua teoria, com o seu método, você se entrega ao outro para ouvi-lo. Mas não para ouvi-lo de uma maneira qualquer, mas para ouvi-lo com uma escuta flutuante, para ouvi-lo com os instrumentos, com os métodos que a psicanálise lhe proporciona, para ouvi-lo com o seu próprio inconsciente, para ouvi-lo com sua, de certa maneira, integralidade, né? E não só com o filtro da razão e da consciência. E aí é muito bom isso, né? Essa frase, porque o Jung, ele também diz isso pra gente de uma maneira ou de outra, né? Porque ele fala assim: estude todos os métodos, aprenda todas as teorias, mas ao tocar uma outra alma humana, seja tão somente uma alma humana. Bem, galerinha do Pincelada do Saber, muito obrigado pela sua presença aqui. Se for possível, compartilhe o nosso vídeo, né? Deixe o seu like, comente aqui embaixo e até o próximo Pinceladas do Saber. Tchau!